Olá, eu sou o Jefferson, professor aqui da Escola de Música Kim, e hoje eu vou falar para vocês sobre a técnica para se tocar oitavas, né? Então, quando nós pensamos em oitavas e exercícios, a gente vai encontrar uma porção. Só que a questão não é tocar vários exercícios com mais uma peça a ser aprendida. A ideia é que a gente consiga executar a oitava com exercícios que sejam, por exemplo, da nossa criação. Uma dica é, das melodias que vocês fazem, o que seria interessante, por exemplo, se eu estou estudando a música Brilha, Brilha, Estrelinha, eu poderia exercitar uma melodia fácil, onde eu já tenho total controle da extensão dela. Quando eu falo de extensão, por exemplo, Brilha, Brilha, Estrelinha, a nota mais baixa dela é o Dó e a mais alta é a nota Lá. Então eu sei que os meus movimentos estão limitados a uma distância de 6 notas. E aí quando eu vou pensar em tocar, o primeiro exercício seria a gente pensar no movimento de antebraço, onde meus dedos e meu punho ficam firmes, porém não duros, enrijecidos. E eu vou criando como se fossem ângulos, por exemplo. Assim como eu posso também fazer as oitavas usando em escala. Se você já estuda escala, a função de se estudar escala é exercitar a passagem do polegar. Mas no caso das oitavas, a gente pode desenvolver velocidade e estratégias de estudos para a gente conseguir executar as oitavas rapidamente. Então, eu vou introduzir minha mão esquerda e pensar numa escala de Dó. Eu posso tocar simplesmente sem direção. Todo estudo, isso eu sempre vou falar nos vídeos, toda vez que a gente vai fazer uma repetição, que a gente vai estudar, é um momento muito sagrado. A gente não tem à disposição horas por dia para poder estudar. Então, o que é interessante é a gente aproveitar o máximo de tempo de tudo. Então, o que eu sugiro é que a gente faça sempre estudo variado. Por exemplo, se eu tenho tudo em semicolcheias, de 4 em 4, de 3 em 3, eu vou mudar sempre a configuração. Por exemplo, ao invés de eu fazer uma escala em oitavas toda quadradinha, fazer variando ritmos e criando velocidade em pequenos trechos, por exemplo. De 3 em 3. E aí posso usar melodias que sejam mais familiares, por exemplo. Já serve também uma dica de estudo de percepção. Você seleciona uma música que queira tocar. Por exemplo, eu vou tocar um trecho de um noturno de Chopin. E lembrando que eu vou sempre criar ângulos entre uma nota e outra. Por exemplo, quando eu vou de uma preta para uma branca, eu tenho um salto de cima e o meu braço se recolhe para baixo. E é interessante nunca manter uma distância absurda entre as notas brancas e pretas. A gente fala sempre da região cinza do piano. Se eu for tocar uma sequência de oitavas em escala cromática, ou seja, pegando notas brancas e pretas muito rapidamente, é interessante que eu sempre use a região cinza do piano. Por exemplo, olha só que diferença entre eu fazer isso. Olha a quantidade de movimento e energia gasta. Agora se eu faço pertinho, fica muito mais fácil dessa forma. Bom, então, só para a gente sintetizar um pouco, em termos de estudo de oitavas, a gente vai sempre pensar no movimento de braço, firmeza de punho, ao mesmo tempo nada de muita tensão, melodias que sejam familiares e que a gente não toque simplesmente as notas, mas a gente consiga formar realmente uma frase, modelá-la bem. E, além disso, é muito importante que a gente varie sempre o estudo, ou seja, no momento que vai estudar, a gente para tudo, se concentra apenas naquilo e tenta extrair, enxergar aquilo de uma forma mais inteligente, digamos, a gente vai ter mais conhecimento sobre aquele trecho, tá bom? Então, é isso, gente, obrigado por mais uma aula.